Enfim, é com alegria que nós retornamos a casa aqui, né? Formulando votos de paz para todos nós, né? Rogando ao Mestre Jesus nos dar tranquilidade nesse momento, né, em que muitas vezes somos deparados por desafios, às vezes achando que não são transponíveis, né? Mas com Deus no coração e na mente nós vamos seguindo por esse momento difícil, né? No dia de hoje nós, aproveitando talvez um pouco do clima do nosso planeta, né? Onde tantas pessoas vêm sofrendo a ação da pandemia, né? Vamos tratar um pouquinho, conversar um pouco a respeito das dores, né? Da dor e o aprendizado que podemos ter com ela, né? Para a gente dar início, eu estava pensando num conto, né, que nós poderíamos iniciar, né, e me deparei com um conto budista, que a maioria dos contos budistas tem o mestre e o discípulo, e esse não é diferente. Então havia um mestre em determinada região e também havia um jovem ali nas redondezas, num povoado próximo, que sonhava ser o seu discípulo. Mas ele imaginava, e estava certo, né, na sua imaginação, que quando ele chegasse até o mestre, diante do mestre, o mestre lhe faria uma pergunta básica: por que é que você quer ser o meu discípulo? E então ele precisava dar uma resposta convincente a esta pergunta, né? Porque dependendo da resposta, seria a consequência em ser aceito ou não naquele mosteiro. Então ele se colocou diante do espelho, né, e fazia 1000 caras e bocas, buscando uma resposta, ensaiando uma resposta. Ah, essa está boa, agora está mais ou menos, né, está melhorando, até que um dia ele encontrou a forma que ele achou que já seria, encontrou a resposta que ele deveria dar. Ensaiou, né, fez todo um rito facial, a entonação de voz, repetiu umas 1000 vezes, né? Ah, agora sim, agora o meu ingresso no mosteiro está garantido, né? Essa resposta o mestre não vai resistir. E assim, então, munido desta confiança, ele vai em direção ao mestre e o encontra em uma profunda meditação. Ele então chega próximo ao mestre e, muito delicadamente, sussurra: mestre. E o mestre abre os seus olhos, abre um sorriso e se volta para aquele jovem muito gentilmente e diz: pois não, meu jovem, como que eu posso te ajudar? Ah, é que eu vim aqui porque, na verdade, eu gostaria de ser o seu discípulo. Então o mestre pensa por alguns instantes, se vira para ele e pergunta: mas por que, meu jovem, você gostaria de ser o meu discípulo? Ah, ele sabia que o mestre ia fazer essa pergunta. E ele já tinha a resposta, tinha ensaiado tudo, né? Então ele se prepara, franze a testa, faz um rito facial de alguém que está em uma reflexão profunda e responde: ah, eu gostaria de ser o seu discípulo porque eu tenho muita sede de Deus. E o mestre ouve aquela resposta, reflete por alguns segundos e, de repente, silenciosamente, se levanta e começa a caminhar. E faz um sinal para o rapaz, né, o candidato ao seu discípulo, pedindo que o acompanhasse. E ele vai, então, eufórico: ah, isso deve ser um bom sinal, né? Provavelmente eu devo ter sido aceito, porque se ele fosse me recusar, me rejeitar, ele já rejeitaria aqui mesmo, né? Isso deve ser, talvez, um ritual de aceitação. E então o mestre vai com ele até a borda de um lago tranquilo, coloca-se de joelhos e pede ao jovem
que também se coloque de joelhos ao seu lado. E quando estavam os dois ali, em quietude, em absoluto silêncio, subitamente, quando menos esperava, o mestre segura na nuca do jovem, segura firmemente pelo cabelo e mergulha a sua cabeça nas águas do lago. E segura, e o jovem começa a se debater, a espernear, e ele segura, e se debatendo, segura com força, até que o jovem, já quase não mais aguentando, então ele solta, e ele sai da água sufocando. Que é isso, mestre? O senhor está tentando me matar? Que loucura! Por que o senhor fez isso? E agoniado e desesperado, né? E o mestre, para, sossega. E me responde uma única pergunta. Quando você estava lá embaixo, você tinha sede desesperadora de quê? E o garoto diz, é claro, de ar, eu queria respirar. Pois é, quando você tiver uma sede desesperadora de Deus, como você tinha de ar lá embaixo, você me procura, que eu te aceito. É uma história, um conto muito simples, mas eu achei uma história encantadora. A princípio não parece ter muito a ver com o tema que nós queremos abordar essa noite, dor e aprendizado. Mas se nós pensarmos bem, em qual momento da nossa vida que nós temos mais sede de Deus? Não é quando nós passamos por uma dificuldade, por alguma aflição que parece sem solução, quando estamos no limiar do desespero? Me parece que esse conto está querendo dizer, significa talvez uma pessoa que abre os olhos pela manhã, na cama, e já não encontra mais um sentido, nenhum sentido em despertar mais uma vez, se não for para transformar o mundo em seu redor em um lugar melhor. Se não for para agregar valor ao mundo graças à sua existência. Se não for para dar, talvez, um passo a mais na direção do grande mistério, do sentido da vida em direção a Deus. Não é? Essa sede desesperadora de sentido é também a sede desesperadora de Deus. Quando sentimos isso ardente dentro do nosso coração, cada passo nosso passa a ser um passo na estrada da evolução. É talvez um esgotamento da mera sobrevivência como sentido de vida, né? Eu necessito ter um valor que realmente justifique essa minha existência no mundo. Eu vim para o mundo para agregar valor a ele. E agregar valor a mim mesmo. E assim deixar uma trilha que sirva de exemplo. Eu vim para sair daqui um pouco melhor ou um pouco maior do que eu era quando aqui cheguei. E também para deixar o mundo um pouquinho maior porque eu existi. E se não for por isso, já não há boas razões que me tirem da cama pela manhã. Esse, então, talvez que nós estamos vivendo seja um momento dessa sede desesperadora de Deus. Esse momento em que vivemos talvez esteja fértil para a busca de Deus. Vivemos um momento dessa terra fértil para que as melhores percepções aflorem, para que os melhores sentimentos brotem e para que os pensamentos mais nobres possam nos orientar na direção do retorno ao Criador. Essa então é uma história talvez mais do que qualquer outra coisa, nos exige uma reflexão da nossa parte. Quando nós começamos a parecer inquietos para o mundo, talvez problemáticos para o mundo, talvez não seja um problema que nós temos, talvez seja a sede de Deus. Sede do sentido, sede de valor. E muitas vezes as soluções que o mundo nos apresenta são meros paliativos, analgésicos,
para essa nossa dor existencial, que não matam a nossa sede, mas às vezes minimizam a dor que sentimos ao saborear diariamente essa sede de Deus. Muitas vezes nos dão, as situações do mundo, esses paliativos alienantes para que a gente esqueça por algum tempo dessa chamada, que continuemos meramente sobrevivendo, né? Dificilmente alguém vai dizer para você, essa tua dor é um privilégio, é a coisa mais sagrada que você tem. Porque vivemos numa sociedade onde a felicidade está muito identificada com o prazer, não é? E a dor com o desespero, com o mal, né? Toda dor tem que ser imediatamente sanada, aliviada, né? E não precisa ser entendida. Ela precisa ser sanada, né? Às vezes, a dor sinaliza um momento de transmutação, né? Nos dizendo, é hora de crescer. E às vezes a dor também é um despertador da nossa consciência. No livro Amizade, ditado pelo espírito Meia, Chico Xavier, né? O meu está sem capa, já meio surradinho. Aliás, tem a minha idade, né? O ano da sua edição. Tem um item 26 que chama A Voz do Coração, onde ela vai dizer assim: alma irmã, não me condenes, venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te nos outros os irmãos do caminho que amam, sofrem e aprendem qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão. Sobretudo, sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compreensão. Peço, não me censures, venho em nome de Deus, sou tua dor. Meimei. Essa mensagem de Meimei nos traz a esse tema. Ela não é muito convidativa, né? Porque nos faz lembrar de coisas que nos causam sofrimento, mas ao mesmo tempo nos inclina a essa reflexão pelas lentes do amor. E são duas temáticas, né? A dor, o amor, o aprendizado, que estão muito presentes no circuito da nossa vida, no arcabouço das nossas experiências, enquanto espíritos imortais que somos. O poema de Meimei traz como proposta que a dor está a serviço do amor, quando eu estabeleço um sentido para a minha dor. A dor que não tem sentido é uma dor difícil de ser suportada, não é? O sentido filosófico que o Espiritismo nos traz, ele então vai unir esses dois temas, né? A dor e o amor, e nos inclinar a perceber, mediante de fatos, a possibilidade de olhar tanto a dor como o amor dentro de uma perspectiva que seja prospectiva, né? Que nos acione para frente, dando-nos o ensejo de manter uma postura ética saudável diante das situações. Todos nós, em algum momento nessa vida, já tivemos alguma experiência nesse sentido. Basta buscarmos na nossa memória, né, os momentos difíceis que já passamos, ou na família, ou nós mesmos, né? Ou a dor planetária, no sentido mais amplo, quando deparamos com os vendavais, os terremotos, incêndios, né? Ou a dor que é fruto das guerras que se sucedem, ou da violência urbana que não faz um momento de armistício na nossa sociedade, dores que se manifestam na intimidade da nossa família, dores familiares, dores que experimentamos, às vezes deitados sob os mesmos lençóis, numa solidão profunda, a solidão familiar, a dor de um pai que vai com o filho levá-lo em algum lugar e percebe que não conseguiu trocar uma palavra com ele, conversar com ele, né? Dores que desafiam a conjugalidade,
quando não se consegue estabelecer uma relação cooperativa, de cumplicidade, de reciprocidade no relacionamento, né? Dores que se manifestam, muitas vezes, como estamos vivendo, num blackout econômico-financeiro, de um sistema econômico e ideológico que está centrado, muitas vezes, na ganância, no egoísmo, na ambição, né? E que geram dores inigualáveis dos desempregos, trazendo para aqueles que estão à frente das famílias, homens e mulheres, processos desafiadores no campo da vivência cotidiana, né? Ou a dor das perdas que o mundo vem experimentando nessa pandemia. Essas dores, não raro, causam muitas lesões nos nossos sentimentos. Algumas delas, às vezes, provocadas por pessoas do nosso próprio convívio, mas que talvez ainda não se encontram em patamares inferiores da vida, de entendimento, não é? Mas o que Meimei quis nos dizer na mensagem é que nós poderemos ter uma atitude menos tímida em relação aos sofrimentos do mundo, porque se estiverem essas dores e sofrimentos na nossa ficha kármica, essas dores virão para nos ajudar na reabilitação, porque nós temos essa necessidade de expurgir, né, de resgatar, e se não fazemos de uma maneira, teremos que fazer de outra, né? Mas nós não podemos esquecer que todo o bem que nós realizamos diminuirá o mal que nós já praticamos. E isso irá também mudar a nossa ficha kármica, porque a ação do bem, ela é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que derivam do mal que porventura tenhamos feito, né? Então essas reflexões nos servem para que nós nos abramos à vida verdadeira, né? E não temamos as dores, as dificuldades, né? E através dessas reflexões possamos então fazer talvez um paralelo com a nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade é o reflexo dos indivíduos que a compõem. Então, se hoje nós olhamos os noticiários, né, e vemos tantas desventuras no ambiente do nosso país, do nosso planeta, isso é o reflexo do que cada habitante deste mesmo planeta está passando no seu mundo interior, não é? Uma sociedade que decanta a Deus, mas não ama as criaturas, não dá um passo para a fraternidade, não é? Que apresenta uma visão de natureza teórica, mas apenas voltada ao materialismo, né? E nesse interregno da nossa sociedade, nós temos que lembrar a promessa de Jesus. Ele disse: eu não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos. Era um momento de despedida e os seus apóstolos, discípulos preocupados, perguntavam-lhe: Senhor, e para onde tu vais? Nós teremos acesso? Não nos deixes sós, pois nós não sabemos, não podemos viver sem ti. O evangelista João, no capítulo 14, narra esse diálogo rico de beleza. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador para que ele vos enxugue as lágrimas, para que ele vos repita as minhas lições e diga outras coisas que hoje não podeis entender, não podeis suportar. É o Paracleto, o Espírito de verdade, e quando ele vier, ele ficará convosco para todo sempre. E ele veio através de Allan Kardec. O Espírito de verdade chama-se Espiritismo. Essa doutrina admirável veio ter conosco, veio à Terra para ficar para todo sempre, para nos dar uma nova visão de Deus, para provar a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, para nos falar a respeito da justiça divina. Veio provar que a nossa vida carnal é apenas uma experiência. Veio nos demonstrar que o corpo, esse corpo é uma veste, e a veste
desgasta-se. Mas o espírito permanece. O espírito preexiste ao corpo e sobrevive à matéria. O espírito é a grande realidade. O espírito, então, é sobrevivente a tudo isso que nós podemos ver. Então, o espírito é a grande realidade. O espiritismo veio nos dizer que antes da vida existe vida. Porque no momento em que dispara o espermatozoide, o espírito já se encontra ali para conduzi-lo na direção do óvulo, que é o gameta que o atrai para um milagre da reprodução. Não é um fenômeno simplesmente de natureza material exclusivamente. É um fenômeno de natureza espiritual, obedecendo às leis de afinidade que realiza, então, o milagre da embriogenia. O Espiritismo vem dizer-nos que antes de nascermos há vida e que depois da vida também há vida. E não só veio nos falar, provou que a morte não é uma porta para o aniquilamento. No momento em que a pessoa para de respirar, no momento em que se fecham os circuitos cerebrais, a vida não desaparece, a vida prossegue e ela se manifesta além do corpo. E Allan Kardec, o extraordinário cientista, filósofo, homem de religião, que nos deu uma doutrina com 3 aspectos, porque o Espiritismo, pelo seu caráter experimental, tem uma metodologia de natureza científica e pelos seus efeitos de natureza ética, tem uma filosofia de natureza comportamental. E graças ao conteúdo eminentemente cristão, é uma doutrina religiosa, porque nos reata de volta ao Criador. Então, se nós observarmos, todas as religiões dizem-nos que a alma é imortal. Mas só o Espiritismo prova, através da mediunidade, esta realidade. Todas as religiões dizem que Deus é bom, mas quando nós vemos uma criança ao relento pedindo esmola no sinal, quando nós acompanhamos alguém que é portador de uma doença degenerativa, congênita, quando nós vemos os diferentes destinos, aqueles que são felizes, ou ditos felizes, e aqueles outros que são ditos desventurados. Quem é que ainda até hoje não se perguntou, por que é que eu sofro? Por que comigo? Não é? Por que existem pessoas que nascem no berço de ouro e tudo que tocam, à semelhança do rei Midas, transforma-se em ouro? E outros que todo ouro que toca se transforma num metal sem valor. Qual que é a razão de uma pessoa viver cercada de amor e uma outra detestada, ignorada, até mesmo pelos familiares? Quem é de nós que não teve ainda estes momentos alternativos de dificuldades? Então, para explicar a dor, a doutrina espírita veio pregar a reencarnação. Veio nos dizer que nós somos semeadores, mas também somos colhedores. A sementeira fazemos-la livremente, mas a colheita nos é compulsória. Aquilo que semearmos, não é? Se semearmos cardos, colheremos aculhos. Os que semearem uvas, colherão o vinho, o suco. É da lei. Esta lei é de justiça, porque Deus é amor. E para todos, igualmente, nos criou as mesmas leis. E não nos criou separados, como antigamente se dizia, né? Os filhos da graça, façam o que fizer, já estão salvos pela graça, ou simplesmente por aceitar a Jesus, né? E outros, façam o que fizer, precisa fazer muita força, porque esses já estão condenados. Aqueles são filhos de Abel, os outros são descendentes de Caim, né? Mas o Espiritismo veio apoiar-se na reencarnação para dizer que nós somos os construtores da nossa felicidade e também da nossa desdita. A doutrina espírita, então, veio
dar uma dinâmica de comportamento feliz, dizer que nós estamos na terra para a ação no bem. E mesmo a dor é um fenômeno transitório da existência. Choramos porque estamos colhendo, mas se nós, em meio às lágrimas, semearmos ações positivas, dignificantes, nós também iremos colher. O hoje é o resultado do ontem. Então, obviamente, o amanhã vai ser o resultado de hoje. E por que eu não mudo a minha semente, né? Então, equivale a dizer que eu posso mudar essa semente. E eu posso, com isso, mudar a minha vida. Eu gostaria de dizer, hoje, né, àqueles que trazem o coração talvez apunhalado pelo sofrimento, seja na condição de vítima ou de algoz, porque aquele que pratica o mal também sente uma dor pujante. Eu gostaria de dizer que a vida vive, a matéria passa, que a terra onde vivemos é uma escola. Uma amiga, faz alguns anos, havia perdido o seu pai, né, através do suicídio. E sabendo que eu era espírita, veio me perguntar, porque ela havia ido na sua congregação, solicitar para que fosse feito algumas orações, e lhe disseram que não poderiam fazer mais nada, porque ele já estava condenado ao inferno. A sua ação não tinha perdão. E então ela veio conversar comigo e me perguntou, e o Espiritismo tem Deus? Eu disse, tem. E o Deus do Espiritismo, ele perdoa? Ela queria saber, né? Porque a sua religião, para ela, o seu pai estava condenado ao inferno pelo ato que não tinha perdão. Eu disse, não. Eu disse, mas como Deus não perdoa? Até vocês. E aí eu disse assim para ela, eu que não sou ninguém, eu posso perdoar, porque eu posso me sentir magoado. Mas Deus tem que ser melhor do que eu, senão que Deus é esse? Então eu disse que ele não perdoa, porque ele não odeia. Deus não tem nenhum dos nossos sentimentos, né, que são próprios dos seres humanos. Né, porque o sentimento do perdão faz pressupor uma mágoa. Eu tenho mágoa às vezes, e dentro das minhas possibilidades eu procuro perdoar. Deus nunca tem mágoa. Ele ama sempre, por isso ele não perdoa. Ele ama. E quando nós, então, erramos, ele nos põe a reabilitar. É um ato de amor. E quando nós, então, entendemos a dor nesse sentido, né, de reabilitação, a gente passa a se esforçar um pouco mais, né, para nos reabilitarmos o quanto antes. Há alguns anos eu fiz uma cirurgia no joelho, né? Em poucos dias eu comecei a fisioterapia, em 3 meses eu estava andando normalmente. Eu me reabilitei, porque eu não fiquei naquela lamúria, agora eu não consigo andar. Não, são coisas que a gente precisa passar, mas a partir do momento que eu vejo que essa reabilitação é bom para mim, eu me entrego a ela com aceitação e com esforço para sair o quanto antes, né? Para eu começar então a construir uma vida diferente, uma vida mais pujante, rica de possibilidades, né? Tem uma anedota que diz que um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar, né? Hoje para nós já ficou um pouquinho mais distante, mas alguns anos atrás as pessoas se aposentavam cedo, né? E ele se informou ao seu chefe o desejo que ele tinha, né, de sair da indústria de construção que ele trabalhava, né, trabalhou pela vida inteira, para poder passar mais tempo com a família. E ele ainda disse que sentiria falta, né, dos benefícios, dos amigos, que ele gostava do trabalho e tal, mas ele realmente queria se aposentar. E, afinal de contas, a empresa não ia ficar muito afetada, porque ele já tinha uma certa idade, né, com a sua saída. Mas o chefe, que gostava muito dele, ficou triste, né, em ver um bom funcionário partindo. E então ele pediu para o carpinteiro, que esta era a sua profissão, para trabalhar em mais um projeto, como um favor, né? E então o carpinteiro, meio contrariado, concordou.
mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com aquela ideia, né? E então ele prosseguiu fazendo o trabalho segundo as suas possibilidades, a sua vontade, né? Utilizando material de segunda qualidade, inadequado. E foi uma maneira negativa dele terminar a sua história, a sua carreira na empresa. Mas, enfim, ele terminou e, quando ele acabou, o chefe veio fazer uma inspeção na casa que ele estava construindo. E então, depois que ele terminou a inspeção, ele pegou a chave e deu para o carpinteiro e disse: essa casa é sua, é o meu presente para você. E então o carpinteiro ficou surpreso. Que pena. Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo muitas vezes acontece conosco. Nós construímos a nossa vida um dia de cada vez. E muitas vezes nós fazemos muito, mas muito menos do que poderíamos fazer. E depois, com surpresa, nós descobrimos que precisamos viver nessa construção. E então, se nós pudéssemos voltar atrás, né, faríamos diferente, recomeçaríamos, mas nós não podemos voltar atrás. Então temos que entender que nós somos o carpinteiro da nossa vida. Todo dia você martela os pregos, você ajusta as tábuas, constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói, com as suas atitudes, com as suas escolhas. E essas escolhas de hoje, como estamos fazendo? Quais são os materiais da construção da nossa casa que nós teremos que morar amanhã? Como é que você está trabalhando nesse seu projeto de vida? Está incomodado, talvez, com algum programa de televisão? Troque o canal, desligue a TV, ouça uma música, leia um bom livro, porque o Espiritismo é uma doutrina otimista, não é? A favor da paz, da alegria, da fraternidade, do belo, do bom. Você não precisa ser contra nada por ser espírita. Apenas construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse de dinheiro. Ame como se você nunca fosse magoado. Não é? Dance como se ninguém estivesse olhando. E sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Kardec nos orienta no Código Penal da Vida Futura, que está contido no livro Céu e Inferno, que nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. E também ainda pelo mal que for consequência do bem que nós não fizemos. Equivale a dizer que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos na vida. Somos o fruto daquilo que fazemos e que pensamos. Se nós queremos, então, o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem aos outros. Construamos a casa do outro pensando que sou eu que irei morar nela. Não é? Tratar bem as pessoas. A vida é assim. Não podemos voltar atrás, repetindo Chico Xavier, né? Para fazer um novo começo, mas todos nós podemos amanhã acordar, né? Abrir os olhos e recomeçar para fazermos um novo final. Só depende de nós. Você está aqui hoje, eu não sei o motivo, né? Quem sabe você hoje se depara com uma vida cheia de desafios ou de problemas aguardando solução. Alguns deles talvez você possa parecer intransponível, mas apesar de todas as adversidades da vida, lembre-se, nós temos 2 braços, 2 pernas, podemos nos locomover, correr, brincar, passear, e ainda assim ficamos reclamando das pequenas coisas. Talvez hoje, quando você sair daqui, do centro, você vai, quem sabe, se deparar com alguém dormindo ao relento, ou apenas lembre de alguém, nesse momento, que não tem as mesmas condições que você.
E talvez, só talvez, você passe a ver a sua vida de uma maneira mais colorida. Talvez você pare de reclamar. Talvez você comece a viver o dia como se ele fosse o mais importante. Afinal, você tem todos os recursos, é um ser perfeito. Tudo o que você precisa está à sua mão. Quando você então se decidir por isso, mãos invisíveis vão te ajudar. Porque há pessoas que vão semeando flores pelo nosso caminho. E mesmo que a sua dor seja tamanha que você não consiga identificar nenhum semeador no teu caminho, ainda assim você tem o poder da oração. O poder da oração para chamar Jesus dizendo: vem, Senhor, vem reflorir os meus caminhos, esses caminhos que estão tão empoeirados, porque eu não soube cultivá-los. Vem, Senhor, perfumar os corações, esses corações tão sofridos e solitários. Vem, celeste amigo, vem, trazer paz às consciências que andam tão transtornadas, atormentadas diante dos problemas que nos afligem. Ah, Senhor, vem, celeste amigo, vem, com o teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que nós possamos hoje, ao sairmos daqui, lembrar de que Jesus disse para não temermos a cruz do sacrifício e que possamos encarar todos os nossos problemas, dores e aflições com a alegria da certeza de que essa dor é para nos reabilitar e transformar o nosso caminho para que possamos adentrar desse novo mundo de regeneração, aptos a construirmos a nossa estrada de uma maneira mais rápida e saciarmos essa sede desesperadora de Deus. Muito obrigado.